Olá, meu nome é Beni Bertocco e eu sou um artista que já se frustrou muito em não conseguir cumprir os prazos que os meus clientes me pediram. E isso é tanto ruim para a gente quanto para o cliente, a questão da frustração com isso. E muitas das vezes você até consegue acelerar e cumprir o prazo para esse cliente, mas aí você tem que abdicar de várias coisas do seu dia a dia, vários compromissos que você tem com a sua rotina, para poder estar cumprindo esse prazo. Ou muitas das vezes você acelera muito e acaba não entregando a qualidade para o cliente. Aí o cliente já vem com aquelas inúmeras alterações para você fazer e você acaba perdendo ainda mais tempo na criação daquela arte. Quem é artista sabe que o processo de criação não é algo tão simples, porque tem dias que você está naquele ócio criativo, você simplesmente chega na frente da tela, chega na frente do papel e simplesmente você não consegue sair do lugar. O cliente, ele não tem essa noção porque ele também não vive a sua realidade, né? Pensando nisso, com toda a inovação das tecnologias hoje em dia, o nascimento dessas inteligências artificiais, então eu tive a ideia de o quê? Tentar potencializar a criação das minhas artes usando essas ferramentas que são as inteligências artificiais. E por muito tempo eu fiquei testando inúmeras inteligências artificiais diferentes, já criei vários tipos de prompts detalhados, prompts otimizados, prompts gigantes e às vezes eu até conseguia o resultado, mas quando eu precisava fazer alguma alteração, fazer qualquer outro processo, manipulando aquelas imagens, as próximas imagens já vinham totalmente diferente do que eu tinha pedido no começo. Quem conhece o meu trabalho sabe que ele é caracterizado por linhas bem objetivas e pontos para criação de textura e também criação de sombra. E eu testei replicar isso em várias inteligências artificiais e a maioria delas acaba transformando muita rachura ou acaba fazendo um sistema de pontilhismo que acaba fugindo bastante da característica que é meu estilo de desenho. Então vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo o ChatGPT, onde eu já mandei 10 imagens para ele, pedi para ele descrever o estilo e na parte textual você vê que ele consegue definir muito bem quais são as características e o que eu quero passar de ideia na minha arte. Mas quando eu peço para ele reproduzir esse estilo, que eu pedi um porco pulando em todas as IAs, como vocês vão ver, e o resultado ele não fica legal, por mais que eu vou tentando alterar o prompt, ele não chega no resultado satisfatório. Usei já alguns GPTs que são próprios para estar fazendo a replicação de estilo, mas a maioria deles geralmente nem funcionar eles funcionam. Testei alguns GPTs que são próprios para criação de artes de tatuagem. Ele até lembra o estilo, mas você vê que o pontilhismo não tem muito a característica que é o meu estilo de desenho. Então vamos aqui para o Gemini, que eu acho que é uma IA muito boa também. Mandei novamente ali as 10 referências de imagem e ele tenta fazer, mas acaba que não chega no resultado que é ali a característica do meu desenho, né? Aqui já tem os pontos muito pequenos, já passa uma ideia já de rastelado, aqui ele já criou muita rachura, aqui ele deixou as linhas mais objetivas, mas mesmo assim não cumpriu ali as características do meu desenho. Esse aqui foi o Copilot. Eu achei um resultado interessante até, eu mandei uma única imagem para ele. Já na primeira imagem ele acabou dando uma arte meio similar ali, né? Fez o pontilhismo, mas fez os pontos muito pequenos e voltou aqui de novo a ideia de ser um rastelado. Pedi ali para ele fazer os pontos mais grossos, mas como vocês podem ver aqui, ele já não entende muito bem a ideia, por mais que ele entenda na parte textual. Pedi novamente ali, faço o design mais limpo e ele trouxe esses pontos aqui, né? E ficou um pouco meio mecânico, não ficou nem um pouco ali na característica que são os meus desenhos. E o mais incrível é que tem uma IA que todos os artistas elogiam muito, que é o Midjourney. Então eu mandei mais de 100 imagens como referência do meu estilo para ela estar criando. E o resultado foi algo que não tem absolutamente nada a ver com o meu estilo na maioria das vezes. E eu tinha que sempre definir muito bem o que eu queria no estilo, por mais que eu já tinha mandado ali o banco de dados para ela estar treinando, né? Então você vê que o porco pulando aqui, ele acabou que veio com muita rachura e nem um pouco de pontilhismo.
e o Midjourney foi o que deu o resultado menos satisfatório. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado que eu tive com essa ferramenta, que eu fiquei muito impressionado com o resultado que ela me trouxe. Então esses aqui são os desenhos que eu acabei criando lá. E como vocês podem ver, ele se assemelha muito com o meu estilo de tatuagem, o meu estilo de desenho. Tá ali os pontos bem marcados e as linhas bem objetivas, né? Mas uma das coisas que mais me impressionou no meu trabalho foi essa ferramenta dela poder pegar um molde de um desenho, que é um molde que eu passei para ele, mas de uma ideia muito simples, muito arcaica, só passei mais, bem dizer, delimitações de onde eu quero as coisas, e ele me deu esse resultado. Ele fez um logo que ele encaixou exatamente nas proporções onde eu tinha tirado o molde desenhado no braço direto do meu cliente. Então, como vocês podem ver, eu colei um durex ali no braço dele, que é exatamente a medida de onde a tatuagem iria encaixar. E aqui foi o resultado do logo que eu criei exatamente no molde que eu mandei para ele fazer o desenho. Então aqui eu estou dando a oportunidade de você poder potencializar também o seu dia a dia, potencializar o ganho de tempo. Você não vai precisar mais de deixar de fazer várias coisas que você tem na sua rotina para estar podendo cumprir prazo do seu cliente. Então você vai poder melhorar sua qualidade de vida, você vai poder ter mais tempo para estudar o que você quer nas suas artes, você vai ter mais tempo para evoluir como artista e no seu dia a dia. Para eu chegar nesse resultado, eu testei inúmeras IAs diferentes e muitas delas às vezes pediam para você ter um banco de dados próprio, para você criar um treinamento de correlação entre os dados, e muitas das vezes você tinha que ter um conhecimento de programação, você tinha que definir muitos parâmetros. Muitas das vezes elas entregavam um resultado bom, mas só em um tipo específico de forma, um tipo específico de cena. E essa IA que eu vou estar passando para vocês, ela é muito fácil de você configurar. Em menos de uma hora e meia, ela já vai estar treinada, pronta e adaptada para trabalhar para vocês da maneira que vocês mais precisarem. Então aproveite esse curso que eu preparei para vocês. Eu preparei justamente porque eu vi que existia essa necessidade, foi algo que eu sofri muito para chegar nesse resultado, e eu estou dando aí para vocês um curso que é um preço super acessível, e o tempo que vocês vão poupar é algo que nem se compara com o valor de curso. E eu te digo com toda certeza que o tempo de um mês de trabalho seu você vai conseguir otimizar em 1 a 2 dias de produção de arte. Então a quantidade de desenhos e artes nas suas características que você vai conseguir produzir é algo gigantesco. Então na hora de um cliente pedir uma arte para você hoje em dia, você já vai poder dar várias versões para ele, e com certeza uma dessas versões já vai suprir todas as necessidades que ele quer do seu trabalho. Então é isso aí, pessoal, aproveitem essa oportunidade. É um curso muito prático, eu fiz ele com muito carinho para vocês e espero encontrar vocês lá no curso. Valeu, um grande abraço, até logo.